A Bianca me mandou aqui uma mensagem, muito obrigado, Bianca. Me mandou aqui um vídeo do perfil da Andréa Sadi, né, a jornalista da Globo, em que ela está fazendo uma reflexão, que eu acho que é bem importante e tem a ver com esse tema, né? Andréa Sadi e Otávio Guedes, né, jornalistas da Globo, que estão falando um pouco sobre o futuro político do Brasil. E eu acho que isso tem total relação com o debate que foi realizado ontem. Vamos assistir o que a Andréa Sadi falou pra gente. As fontes das campanhas e também de partidos hoje. E aí essas fontes estavam falando, Sadi, se você olhar para os dois campos, quem são os herdeiros, né? Porque no campo do Lula, tem o Haddad, mas assim, quando você olha a nível nacional, é o Lula maior do que a esquerda, que o campo progressista e tal. No campo da direita, você concordando ou discordando, essas fontes falando, inclusive são fontes da direita, essas de forma mais específica. O leque abriu, você tem mais opções. Então você tem o Tarcísio, você tem o Marçal, você tem Bolsonaro, que tem sua força, tem uma renovação na parte da direita. O Nicolas, tem essa turma vindo aí. E na esquerda? Não tem. Essa é a minha provocação. Vou tomar um café e já venho. É verdade. Não tem. Não tem debate. Não tem provocação, não. Eu vou além, hein? Eu vou além, hein? Não tem e não tem discurso. Tá faltando discurso para a esquerda. Esse governo do Lula tem sido um museu de velhas novidades. A economia melhorou, a inflação está sob controle, o emprego, né, tá reagindo, mas isso já não basta mais. Já não causa aquela onda que causou no primeiro governo. E falta à esquerda um discurso. Mais do que o discurso, Otávio, eu diria que falta para a esquerda um projeto que verdadeiramente responda aos interesses da classe trabalhadora, né? E por quê? Vamos lá. Existe, né, nesse discurso do Otávio essa ideia que é real, né? Há um alinhamento do editorial Globo, de alguma maneira, às políticas que têm sido tocadas pelo governo Lula até agora, né? Vide aí as ações do Haddad, do Ministério da Fazenda e de todas as políticas que têm sido centrais na elaboração dessa narrativa, né? Dessa justificativa do programa político do governo. Se você liga o jornal o Globo, mano, eles só falam de arcabouço fiscal. Todo jornal fala de arcabouço fiscal, sobre meta de déficit zero, sobre corte de gastos, sobre os boletins focos e não sei o que, e taxa Selic. Então eu acho que, por um lado, a gente percebe que o governo Lula, ele agrada, né? Ele tá sendo condizente com o projeto econômico neoliberal que é visado por alguns setores da burguesia brasileira, né? Eu vou dizer alguns setores sob esses moldes, né? Porque a gente tem outras modalidades que vão defender essa mesma continuidade da estrutura de capitalismo dependente brasileira, né? Dessa inserção do Brasil num circuito da economia neoliberal que acontece por uma via de um projeto de direita, né? Eu acho que no caso do governo Lula a gente pode perceber que há uma tendência, né, a um neoliberalismo de esquerda, mas eu vou além. Eu vou além, vou fazer aqui também uma outra provocação, aqui uma outra coisa que vão comentar, me encher o saco e tal, porque essas linhas são cada vez mais tênues. Essa linha de um neoliberalismo de direita e de um neoliberalismo de esquerda é uma linha cada vez mais tênue. É uma linha cada vez que você não sabe dizer a diferença de um projeto pelo outro, tá? E isso é impactante no sentido do que a classe trabalhadora está vendo como esse projeto e de como ela está sentindo concretamente a realidade, né? Por quê? Porque nos primeiros mandatos do governo Lula, é aquilo que eu tinha comentado com vocês no começo lá do debate sobre do Kim e do Jones. É uma questão que está muito ligada a uma inserção do Brasil dentro de um circuito econômico capitalista mundial e que vai produzir essas pessoas que consomem coisas, né? Que vão se inserir dentro de uma perspectiva de um cenário de consumidores. E aí você tem toda essa adesão, né? Você vai ter essa importância que vai ser dada, tal, e a manutenção das relações capitalistas na maneira como elas estavam, né? É isso, Carta ao Povo Brasileiro, Plano Safra, os bancos nunca lucraram tanto, né? Enfim, tudo isso que a gente já tá ligado. Só que a situação agora do Brasil, ela é muito diferente. Ela é muito diferente e por quê? Porque nesse momento, nós estamos vivendo uma ofensiva da classe dominante no Brasil e que tem sistematicamente atacado toda e qualquer estrutura política que vise dar algum tipo de autonomia para os trabalhadores, no seu sentido político. O que isso significa? Significa que o governo Lula não só está fazendo o jogo do mercado, né? Está fazendo o jogo das forças políticas econômicas dominantes, como
ele também ainda acha que esse tipo de atribuição e esse tipo de vínculo produz algum tipo de paridade política, produz algum tipo de simpatia. Digo isso porque, né? Acho que é muito evidente. Plano safra recorde, 400 bi para as grandes empresas, para os grandes conglomerados do agronegócio. 400 bi. Projeto, a expansão do escopo das parcerias públicas de investimento, né? Que é basicamente uma privatização com outro nome, né? E aí você teve a inclusão de parques, de linha de transmissão elétrica, do INCRA, do Instituto Nacional do Câncer. E ao mesmo tempo você tem, junto com esse projeto, um ataque cada vez maior aos mecanismos de organização próprio dos trabalhadores. O governo Lula está tratando greves de maneira absolutamente intransigente. Intransigente. Tanto no caso dos servidores do INSS, que não têm condições de trabalho, como no caso dos servidores federais, que tiveram que assistir a cortes de investimentos e a cortes de concessão de orçamento para poder caber na lógica do arcabouço fiscal. E enquanto isso, o agro segue subsidiado, beneficiado e o caralho a quatro. E além, é claro, dos servidores do IBAMA, do CMBio, que entraram em greve e que foram tratados como os capitalistas tratam os trabalhadores em greve. Com ignorância, com essa... não é assertividade, né? Mas é essa intransigência em relação às pautas que estão colocadas, né? Porque aí qual que é o argumento? Veja bem, né? Não pode fazer greve, não pode se mobilizar, porque senão o Bolsonaro volta. Só que qual que é o problema dessa lógica, né? O problema dessa lógica, primeiro, é a gente achar que a gente vive numa mesma situação que era na época de PT e PSDB. Né? Que a gente está falando de um social-liberalismo de direita, um social-liberalismo de esquerda. E essa linha, além de ser cada vez mais tênue, ela não é mais a realidade. Ela não é mais a realidade. Né? Porque a classe burguesa, a classe dominante, faz uma ofensiva, está realizando várias ofensivas contra a classe trabalhadora, e o governo Lula tem adotado essas ofensivas. Aí você vai ver, cresceu o emprego, diminuiu a inflação, mas cresceu qual tipo de emprego? Tá ligado? A gente vê que tem um crescimento da criação de postos de trabalho formais? Tem, mas a informalidade continua disparada. Disparada, continua disparada. Disparada. Você tem uma perda da participação do salário no PIB cada vez maior. Eu até separei esse dado aqui porque eu achei ele muito interessante e muito didático. Olha aqui, ó. Participação dos salários no PIB brasileiro caiu 12% em 5 anos. Vamos lá. Olha aqui. Essa daqui é a participação dos salários, né? Ou seja, do quanto os trabalhadores ganham e do quanto isso representa em percentual na participação do PIB. Olha só, gente. Olha só que interessante. A gente começa a observar que até 2010, 2011, existe uma prevalência das fatias, né, do excedente operacional bruto, o lucro das empresas, na participação do PIB. E uma certa paridade com os salários. De 2010 para 2012, a gente percebe uma troca nessa relação. Por que observar isso é muito importante? Porque significa que a massa de assalariados brasileira estava compondo cada vez mais o PIB e, portanto, representando uma faixa cada vez mais importante da organização social brasileira. Certo? Certo. Então a gente tem um crescimento que vai de 2012 até 2015, né? Aqui 2015, 2016. E olha só, a participação dos salários foi maior que o lucro das empresas. O que isso significa na prática? Na prática, significa que os trabalhadores estavam tendo um melhor processo de desenvolvimento nessa época, com mais participação, mais autonomia, do que as empresas. 2016, o golpe. O que acontece com essa participação? Ela despenca. Em contrapartida, a participação das empresas dispara. O que isso significa? Significa que a massa salarial dos trabalhadores deixou de participar do PIB. Por quê? Porque ela passou a perder recursos. Ela passou a perder essa autonomia, enquanto as empresas ganharam cada vez mais recursos, né? Vide aí a pandemia, por exemplo, em que a gente teve um empobrecimento gigantesco geral da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, um enriquecimento de uma pequena fatia e parcela de membros da burguesia brasileira. Tá? Show? É isso.
E o que isso aqui indica, né? Isso aqui, gente, pra mim, é um gráfico muito ilustrativo da luta de classes. Isso aqui, pra mim, é um gráfico ilustrativo da luta de classes. É que a partir aqui desse momento, 2016, você tem um novo movimento da classe dominante. Você tem uma nova abordagem, uma nova iniciativa que vai atacar a capacidade salarial dos trabalhadores. Porque se você ataca a capacidade salarial dos trabalhadores, você ataca ao mesmo tempo o seu poder de barganha. Então, o que foi aprovado de 2016 para frente? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, privatização, teto de gastos, novo arcabouço fiscal, privatização de vários serviços públicos, terceirização, OS, parará. E só coisa que, né, prejudica, que tira o poder de barganha, tira o poder político de mobilização dos trabalhadores. Então, os trabalhadores estão cada vez mais cercados pela impossibilidade de negociar salário, né? De ter que aceitar qualquer merda, porque senão, né? Porque senão você fica desempregado, você não vai ter o que comer. Aí a gente vê o crescimento da informalidade, o crescimento da pejotização, o crescimento da uberização do trabalho. Tá? Você vê o crescimento de toda essa estrutura. Toda essa estrutura. Perfeito. E agora, o que acontece é o seguinte. O governo Lula está tentando fazer um enfrentamento a essas contradições em um campo em que você ainda tem mano, eu acho que pra mim a análise do Otávio é muito boa, porque ele fala museu de velhas novidades. Porque você tem uma tentativa de requentar esse discurso, né, de fizemos pelo Brasil, não sei o que lá, mas isso não pega mais. Isso não pega mais, sabe por quê? Porque a classe trabalhadora brasileira não tem capacidade hoje de mobilização para poder se contrapor a essa ofensiva da classe dominante. Tá ligado? Não tem capacidade. Não tem a mesma mobilização. O cenário do governo do Lula 1 é muito diferente do Lula 3. Sobretudo no que diz respeito à mobilização e organização da classe trabalhadora, por uma organização e uma autonomia da sua participação. Qual que é o resultado disso? A gente tem um governo Lula 3, que corrobora com a lógica neoliberal, que corrobora com o projeto da classe dominante. Isso é visível em todos os aspectos, gente. Desculpa, assim. Se você chegou até aqui, até agora, e você acha que há alguma possibilidade, algum tipo de noção de que o governo Lula está trabalhando em prol dos trabalhadores, desculpa, você está morando em outro país. Ah, mas agora a gente tem a ministra que é não sei o quê, o ministro que é não sei o quê. Não, beleza. E o ministro que vai trazer, né, essa representatividade, que vai trazer essa representação, tem orçamento? Como que você espera que uma política pública se desenvolva se você não tem orçamento para fazer isso? Existe uma regra, existe algum tipo de limitação para poder promover essas políticas. Você não cria, né? É uma representatividade vazia. É aquilo que a gente fala, é a vitória simbólica e a derrota concreta. É a galera subindo de mão dada na rampa, né? Olha aí, e é muito aquela brisa, né, de o progresso versus a barbárie, né? Mas que no final das contas atua no mesmo sentido de manutenção da economia política burguesa e que pior, né? Pior. Porque a gente vê que muitas vezes esse progressismo, né, essa ideia de iluminação, intelectualidade, conhecimento, razoabilidade, né, ele esconde muitas contradições, né? Ele esconde muitas contradições, porque falador passa mal, né? Falador passa mal. Não adianta nada você alçar qualquer pessoa a um cargo de liderança, a um cargo de reconhecimento nacional, de mobilização de luta, qualquer coisa assim, se esse cargo não vai ter orçamento disponível e se essas pessoas que estão orientadas nesse trabalho são umas escrotas do caralho, velho. Só existem para produzir representação vazia. Só para isso. Só para isso. Aí complica, né? Porque aí o elemento de diferenciação do lulismo e do bolsonarismo qual que é? É uma defesa da democracia. Uma defesa institucional da democracia, né? Que é bem importante. Um ataque às ideias do discurso de ódio, o que é importante. Mas como que você faz isso sem orçamento? E pior, quando a gente analisa, a gente percebe que isso é discurso. Isso é discurso. Por quê? Porque a PM mais mortal do Brasil não é a de São Paulo, que é governado pelo PSDB e agora pelo Tarcísio há 20, 25 anos. A PM mais mortal do Brasil é a da Bahia. É a da Bahia, governada pelo PT há 20 anos. Né? Tony, eu acho que é um pouco nisso.
a gente tá indo pra um republicanos versus democratas. Sabe? Eu acho que é bem isso. Eu tenho a sensação que é bem isso. Bem nesse caminho. E aí o que acontece é o seguinte. Diante das contradições que vão crescendo, porque não há um enfrentamento político a elas, porque sempre não tem a conjuntura, é difícil. Aí você vai ver, e a base do PT e boa parte dos deputados do PSOL votaram. Como é que foi? Uma votação que eu recebi outro dia. Peraí, que eu vou abrir aqui. A Érica, por exemplo, a Érica Hilton votou a favor do fim do benefício de prestação continuada. A gente vai ver que vários deputados do PT e do PSOL vão votar junto com as mesmas políticas econômicas que consolidam o poder do Arthur Lira, que consolidam o poder da burguesia. Né? Aí fica complicado. Tem uma outra votação que saiu esses dias, acho que foi do BPC. Eu acho que inclusive foi a do BPC. Em votação na Câmara, governo e PT derrubaram freio a apostas por beneficiário do Bolsa Família. Na votação em plenário do projeto de lei 3626 do dia 13 de setembro de 2023, o partido Solidariedade apresentou um destaque que poderia ter mudado o texto do projeto, né, sobre a limitação das bets. Não se pode permitir... Aqui. O líder da sigla usou o microfone para defender uma emenda que vedava apostas por devedores inadimplentes inscritos em entidades de proteção ao crédito, de pessoas inscritas no programa do governo federal e no CAD único, bem como beneficiários do benefício de prestação continuada. Aí o cara do Solidariedade, partido do Centrão, falou: não se pode permitir que as pessoas que estão no BPC e no CAD único usem uma plataforma, fiquem viciadas e tenham mais prejuízos em sua vida emocional e pessoal. Aqui, ó. Em seguida, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que conduzia a sessão, pediu as orientações dos líderes da bancada. O líder do governo, José Guimarães, foi taxativo. O governo encaminha não, presidente, a emenda. O governo encaminhou não a emenda que limitava o jogo por pessoas que estão registradas no CAD único. E, tipo, aí você pode dizer, mas o governo estava pensando em um outro projeto, né, para proibir as bets, para poder fazer um movimento assim. Teve algum projeto, algum pronunciamento sobre isso? Pelo contrário, a gente viu um movimento do governo federal em estar mais próximo da legalização total das bets, né, de aderência de certas empresas, do que ao debate sobre a saúde pública do problema de saúde pública que isso vai causar. Tem até aquela história, né, o Ministério da Fazenda fez trocentas reuniões com o representante de bet e fez cinco, na palma da mão, 5 reuniões com membros estudiosos e a galera da saúde para poder avaliar o problema da bet. Então, tipo, a gente vê isso. Na prática central, há um endosso às políticas do governo, há um endosso das políticas econômicas neoliberais, pautadas na privatização, no ataque aos direitos sociais e em tudo isso, né? E aí, gente, assim, né? Aí vai ter gente que vai falar que é torcer contra, vai ter gente que vai falar que é isso, que é aquilo, né? Que vocês não ajudam, os comunistas, os web comunistas e blá, 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 blá. Qual que é o resultado prático disso? Toma. A avaliação positiva e a aprovação do governo Lula caem em 3 meses. E aqui, ó, vamos ler a matéria toda, vamos lá. A avaliação positiva caiu 4 pontos percentuais em 3 meses. Né? Há empate técnico entre todas, né? Então hoje em dia, olha isso aqui, cara, é literalmente a definição de não fede e nem cheira. Não fede nem cheira. Aqui, ó. 33, 32, 31. A aprovação do jeito de governar caiu de 54 para 51. Já a reprovação ao trabalho oscilou de 43 para 45. A aprovação de Lula teve maior queda entre os mais pobres e idosos. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, caiu de 69 para 62. Já a desaprovação subiu de 26 para 32. Entre idosos, a aprovação foi de 59 para 49 e a desaprovação foi de 37 para 48. Por outro lado, a aprovação cresceu entre pessoas com 16 a 34 anos, 48 para 53%. Mas você precisa saber da faixa de renda, né, e outras coisas aqui e tal. E aqui é um problema grande, né? Porque a grande centralidade do discurso, né, que norteou muito a campanha do PT, do progressismo no geral, era de, pelo menos não é o Bolsonaro. Pelo menos não estamos lidando com o Bolsonaro. Qual vídeo que é do Jones? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Aqui, vamos lá.
fundamentalmente mulheres negras. As mulheres negras são a maioria das beneficiárias da aposentadoria por idade e do BPC. O projeto do governo Lula visa cortar 11% dos beneficiários do BPC, mais de 600 mil pessoas, e vai atacar de maneira desproporcional as mulheres negras. E no PSOL, só o Glauber, só a Sâmia e só a Fernanda Melchiona votaram contra. Todo o resto da bancada, inclusive pessoas negras, votaram a favor. Um asterisco que a Thalíria Petroni não estava presente, então ela não votou, né? Enfim, conta como abstenção. Mas é isso, vocês entendem a gravidade disto, né? E além desse texto, por fim, pra não dizer que eu não falei das flores, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui tá a orientação da bancada do PSOL, né? Quem votou sim, quem votou não. A Célia votou sim, o Chico Alencar votou sim, o Glauber Braga votou não. Então o Glauber Braga defendeu as pessoas, bota na tela, Maxwell, aí, por favor. O Glauber Braga defendeu as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, né? Grande Glauber, Glauber fica e fora Lira. Isso é um deputado comprometido com o povo. O pastor Henrique Vieira, pastor, meu Deus do céu, votou sim, fazendo o jogo do inimigo, viu, pastor? Eu tenho certeza que nosso Senhor Jesus Cristo defenderia o BPC, viu? Não defenderia o grande capital, não. Jesus Cristo defenderia o BPC. Vamos lá, difícil, né, gente? Difícil. Thalíria Petroni não votou, não esteve presente. O Tarcísio Mota votou sim. E aqui, gente, ó, gosto muito do Tarcísio. Inclusive, antes desse vídeo ir ao ar, eu vou mandar uma mensagem pro assessor dele, que eu tenho um contato pra trocar ideia, e vou avisar que esse vídeo vai ao ar. Tenho uma profunda simpatia e admiração pelo Tarcísio, mas de verdade, companheiro Tarcísio Mota, eu não consigo entender como você, que sempre manteve autonomia frente ao lulismo, que não votou a favor do novo teto de gastos, você foi contra o novo teto de gastos, você que criticou a privatização de florestas, você que criticou a privatização de presídios, eu não consigo entender, Tarcísio, por que você votou a favor desse projeto. De verdade, assim, com todo respeito e carinho do mundo. Eu simplesmente não consigo entender, Tarcísio, por que você votou a favor de um projeto de lei para excluir mais de 600 mil pessoas do BPC, na maioria pessoas pobres, miseráveis, uma boa parte delas mulheres e pessoas negras. E você votou a favor, Tarcísio. Só pra mim é inexplicável. Pra mim é inexplicável. Eu, sinceramente, quando eu vi isso, eu fui até confirmar, né? Eu entrei no site e tal, eu recebi o print e falei, não sei, isso é verdade. Não, Tarcísio votou a favor. Assim, Tarcísio, não dá, né? Não dá. Eu acho que você tem uma biografia muito bonita, você tem uma história muito importante, você tem um papel gigantesco na esquerda do Rio de Janeiro, e não dá pra você fazer esse tipo de coisa, sabe? Não dá de verdade. Continuando, a Fernanda Melchiona votaria contra, né, gente? Mas ela tava tendo filha, né? A Dandara nasceu, um abraço pra Fernanda. A Erika Hilton, gente, votou a favor. Então, assim, a Erika Hilton votou a favor de atacar o BPC, fundamentalmente de pessoas pobres, mulheres e pessoas negras, né? A Erika Hilton, no caso, tolera ataques, né, às mulheres negras para beneficiar 17 setores do grande capital. O Guilherme Boulos votou sim, e aqui tem uma curiosidade macabra também, né? Você for olhar a base do MTST, muita gente na base do MTST recebe o BPC. E aí o MTST vai ter que fazer uma mobilização agora para ajudar seus militantes de base a fazer esse recadastramento no prazo exigido, senão centenas ou milhares de militantes do MTST vão ter o benefício cortado, né? Então, assim, é um absurdo, né? É um absurdo. E aí vai ter que rebolar muito, né, na base do movimento para explicar por que tá tendo benefício cortado durante o governo Lula. Assim, tem coisas que são inacreditáveis, né? Tem coisas que são inacreditáveis. A Erika Hilton votou a favor do pente fino do BPC, que foi proposto como um método de arrecadar mais recurso para o cumprimento da meta do superávit fiscal. O Ivan Valente também votou sim, a Erundina votou sim, uma outra decepção, de leve, mas foi uma decepção. A professora Luciene votou sim, e a Sâmia Bonfim, aqui tá aparecendo como não vota, mas a Sâmia Bonfim votou não, só que ela tava viajando e votou no avião e tal, e aí eu não sei que problema teve na hora que não computou, mas a Sâmia Bonfim votou não, eu inclusive confirmei com o pessoal dela e tal. Então assim, gente, assim, assustador, uma vergonha pra história do PSOL, uma vergonha pra história de um partido que com todos os... E aí, bom, o Jones vai continuar fazendo a análise dele e tal, mas é só pra trazer esse momento, né, inclusive... Vou pedir pro Renato depois cortar essa parte aí da busca, etc, etc. Mas aqui, ó, isso aqui mostra que o projeto político, né, da economia política do governo Lula fica cada vez mais tênue, cada vez mais esfumaçado com relação ao próprio projeto econômico-político do Bolsonaro. Porque não foi o Paulo Guedes que conseguiu mobilizar a sociedade para poder avaliar a ideia de atacar piso constitucional de saúde e educação. Isso é obra do Ministério da Fazenda do Haddad. Não foi o governo Bolsonaro que promoveu os ataques ao BPC. Não foi. Não foi o governo Bolsonaro que expandiu a linha de parcerias públicas de investimento. Não foi. Não foi. Foi o governo Lula. E aí, qual é o resultado disso? Cai o número de pessoas que acham Lula melhor que Bolsonaro, né? Então, toda aquela seara que se construiu em torno da eleição do Lula, de pelo menos ele não ser o Bolsonaro, cai por terra. Cai por terra porque, na prática, a defesa da economia política que o governo Lula tem é uma mesma defesa da economia política que beneficia os grandes setores do empresariado, do agronegócio, dos banqueiros, de todo mundo. De todo mundo. Aí aqui, o número de pessoas que acham a gestão Lula melhor que a anterior caiu 13 pontos percentuais, né? Ironicamente aqui, 13 pontos percentuais é foda. Segundo a pesquisa de setembro, 38% avaliam o atual governo como melhor que o do Bolsonaro, contra 51% em junho. A galera tá achando que o governo Bolsonaro é melhor que o governo Lula. Vocês conseguem entender o tamanho do buraco que isso significa? Vocês conseguem entender? Conseguem entender como esse projeto de conformismo, esse projeto neoliberal
de esquerda, disfarçado de progressismo, tá produzindo para a classe trabalhadora? Continua. Já 22% acham que o governo Lula está igual ao de Bolsonaro. Em junho, eram 8%. Maluco, um crescimento de 14 pontos percentuais. 14 pontos percentuais. Sabe? E é claro, essa similaridade, essa visão vai depender dos lugares, né? Vai ter um lugar que vai achar mais, vai achar menos. Mas o fato disso aqui tá em jogo, velho. Olha isso aqui. Maioria considera o governo Lula melhor que o de Bolsonaro. Esse índice, porém, atingiu o pior resultado desde o início da gestão. Para 33%, a administração do petista é pior que a de Bolsonaro. Em junho, eram 36%. A expectativa para os próximos 12... Aí é que fala, né? Que a economia ia crescer... Para a maioria das pessoas, a economia piorou em 5%. E, por um outro lado, a percepção de que a economia melhorou para 33%. Né? Então, 5 e 5, fica elas por elas. A expectativa para os 12 meses piorou em relação a junho. Entre os que responderam que a economia vai melhorar, o índice saiu de 52% para 45%. Piorar de 27% para 36%. Meu irmão, vocês estão entendendo que as pessoas estão desesperançosas? As pessoas olham para a situação atual e falam assim, cara, e aí, né? O bagulho não vai melhorar, tal. Isso para mim é um retrato muito claro de como o cumprimento dessa agenda neoliberal acaba produzindo esse tipo de fenômeno. E aí, a relação disso, né? A relação disso tudo é que a gente está vendo um momento em que essa hegemonia de esquerda que se construiu ao longo dos últimos anos, né? Ao longo desse período, é um circuito de pensamento hegemônico, é um circuito de pensamento comum, né? Daquilo que é dominante, que não tem proposta para o Brasil. Que não tem proposta que possa garantir a emancipação e a autonomia da classe trabalhadora. Não tem. Não tem. E o dado da pesquisa mostrando essa desilusão é um reflexo disso. Então, se não tiver a apresentação de um programa político, né, de uma articulação política que vise produzir conquistas estratégicas políticas para a classe trabalhadora, gente, eu sinto muito, né? 2 mais 2 é igual a 4. Você vai fazer a soma de que, para 2026, não vai ter força, não sei se para se reeleger, né? Ou vai ter que fazer mais concessão ainda, né? Sei lá se isso é possível, né? Mas a gente já observa esse sintoma na eleição municipal. Qual que é o sintoma da eleição municipal? Um desgaste do progressismo, que não tem nada para oferecer, que não tem nada de diferente para oferecer, né? Que acha que a situação é mais do mesmo, né? A gente está vivendo ainda aquela dicotomia PT e PSDB, ou um desgaste cada vez maior do programa da direita, vou chamar de direita tradicional, né? Porque também é uma merda, mas da direita tradicional, né? Entre muitas aspas, porque é o que tem a máquina na mão, é o que tem poder na mão, é o que tem hegemonia, o senso comum, mas a gente está vendo o crescimento de outras fatias que estão disputando esse cenário político. E essa é a grande ameaça. Essa é a grande ameaça. E sem uma oferta, né, de algo propositivamente num caminho de enfrentamento, não vai ter como, né? E eu acho que inclusive por isso que o debate do Jones com Kim foi muito importante. Porque é aquilo que eu falei, ele está demarcando campos, né? Está demarcando um campo que precisa ser demarcado. A gente tem que acabar com essa ideia da unidade, da união em torno de nada, do abstrato, né? Vamos todo mundo ser amigo, porque o Bolsonaro tá aí, porque o fascismo tá aí. Meu amigo, vamos entender uma coisa. Não é a amizade que vai salvar a política da classe trabalhadora brasileira. Não é. Não é a amizade, não é a paz dos povos, não é paz entre nós, guerra... Não é isso. Não é isso. Porque não adianta nada a gente ficar com esse discurso abstrato de defesa de um campo que, politicamente, não consegue oferecer nada. Não consegue se articular em torno de um projeto de emancipação. Porque tem medo da crítica. Porque tem medo de fomentar o debate. Porque tem medo que isso pode gerar alguma incongruência. Aí o que você faz? Você fica defendendo, e é quase um estelionato, né? Você defende unidade, pra quê? Contra o inimigo invisível, contra o inimigo que vem aí. E aí você faz com que as pessoas não olhem o que tá acontecendo, né? Ou tenta criar um medo a partir disso. E aí as pessoas, tá aí o resultado, né? Vão cada vez menos enxergar a diferença entre o governo Bolsonaro e o governo do Lula. A diferença é cada vez menor na percepção geral. Sabe por que é cada vez menor? Porque a diferença é pequena mesmo em relação à política econômica, cara. Em relação à economia política, em relação a... Porra, cara, a gente viu o vídeo da liderança Tupinambá falando com o governo Lula. Tá ligado? A gente viu. A gente não viu um pronunciamento do Lula em cadeia nacional de televisão sobre as queimadas.
A gente viu o Bolsonaro fazendo um pronunciamento da pandemia, ainda que tenha sido aquela atrocidade do histórico de atleta, da gripezinha. Vocês lembram disso? A gente viu isso. O Bolsonaro chamou a cadeia de televisão. Tá ligado? O Lula não. Não chamou pra tragédia do Rio Grande do Sul. Não chamou pras queimadas, pras fumaças. Não chamou. Não chamou. Não chamou. Cara, na moral, o que esperar disso? Sabe? O que se espera disso, assim? O que a galera tá achando que vai sair disso? Que vai sair o apoio popular, franco, aberto, todos ao Lula, ao lulismo, ao petismo, ao não sei o quê? É isso? Galera, o povo não é burro não, porra. Tá ligado? O povo não é burro não. O povo não é burro. Não é burro. Não é tosco. Não é burro. Não é, deixa lá que eles não entendem nada. Não. Parece que é esse o pensamento. Parece que é isso, né? Parece que é isso. Parece que é uma questão de ignorância. E não é. E a gente sabe que não é. Né? Então, é o recado, né? Como que vai ser esse próximo período em que essa confusão é cada vez mais tênue? Né? Isso é um indicativo do quê? De que nós estamos vivendo uma crise da hegemonia. Nós estamos vivendo uma crise da hegemonia política dentro do Brasil. Tá ligado? Uma crise da hegemonia do senso comum, da produção de um pensamento sobre um projeto de Brasil. É isso que está acontecendo. E se a gente não firmar uma ideia de um projeto que dê essa autonomia e essa emancipação, aí a gente está entregue à quimera. A gente está entregue. Entregue. É preciso separar o joio do trigo. Tá? É preciso separar cada vez mais e determinar aquilo que serve e o que não serve para a classe. Porque nessa aí, né, de vamos ver, a gente entrou nesse buraco. E para sair, não tem outra alternativa, né, gente? Não tem outra alternativa a não ser conseguir mobilizar concretamente a classe trabalhadora em direção a um interesse que para ela vale a pena. Não é só... Não é aquela velha história de voltar ao que era antes, vamos voltar a ser felizes. A pergunta é, quando o povo brasileiro foi feliz? Quando que o povo brasileiro foi feliz? Teve acesso à dignidade plena, a um serviço de saúde público bom, a uma educação pública boa, à terra. Quando que ele teve isso? Será que a gente vai querer continuar vivendo numa ilusão de felicidade? Né? Porque é isso, na primeira crise capitalista, na primeira crise, né, na primeira ofensiva burguesa, toda essa felicidade que se construiu em torno do consumo, da dignidade, blá, 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 caiu por terra. É preciso que a gente apresente um projeto de felicidade, de dignidade, de política, que não ofereça mais do mesmo. Porque o povo está cansado de mais do mesmo. E essa pesquisa é a revelação disso. Aí fica complicado, né? Aí fica complicado.